Olá, eu sou Oséias Ferraz e vou falar sobre o livro A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. O livro foi publicado em 1908, é uma reunião de 27 textos de João do Rio, que ele publicou em jornais e revista entre 1904 e 1907. Um pouco para aproveitar o sucesso do livro dele anterior, As Religiões do Rio, que em 1908 já estava na 7ª edição. O João do Rio é um pseudônimo do Paulo Barreto, que é um escritor, jornalista, poeta, tradutor, chegou a ser dono de jornal. Ele criou esse personagem, João do Rio, um pouco aproveitando uma área de interesse dele, e o personagem acabou, esse pseudônimo, acabou virando a identidade literária dele. Passou a assinar todos os textos dele como João do Rio. São crônicas, reportagens escritas em estilo literário, elas não são meramente informativas. Assim, ela é uma escrita ágil, nervosa, que um pouco reflete o modo de andar das ruas do observador que é fascinado por tudo aquilo que ele vê. Ele é considerado aquilo que é identificado como flaner, um passeante, um vagabundo que gosta de passear pelas ruas, mas não é um vagabundo qualquer, é um vagabundo, um passeante com capacidade de observação, de refletir sobre o que vê e de transportar para o texto que ele escreve essas impressões do que ele vê na rua. É o que o João do Rio faz. A cidade, os habitantes da cidade, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, são os personagens do livro. Isso já é uma inovação literária para a literatura brasileira na época. Mas ele, ao escolher a cidade e os habitantes como personagem, não são todos os habitantes, nem todas as partes da cidade. Ele acaba elegendo mais ele elege escrever sobre os excluídos, os que vivem à margem. Não é uma questão de vitimizar a pobreza ou de exaltar os pobres coitados que vivem nas regiões mais pobres da cidade. Mas parece que o escritor, quando observa o crescimento da metrópole, né, do Rio de Janeiro, que era a capital do país, ele percebia o monstro urbano que a modernidade estava criando com aquela cidade. Uma cidade enorme, com automóveis começando a circular nas ruas, eletricidade, toda a série de confortos urbanos, de crescimento da cidade que era crescido de maneira muito intensa naquela época, no início do século XX. Mas, ao mesmo tempo, esse monstro fascinante, poderoso, era cruel, porque destrói, engole, tritura os mais fracos, aqueles que não têm dinheiro, basicamente, né? O que hoje são identificados, e na época também já eram identificados como sem teto, sem terra, sem esperança, sem alegria. As pessoas que viviam às margens das migalhas do que a grande metrópole produzia. Os 27 textos do livro estão distribuídos em 5 sessões. A primeira sessão, que é de um texto mais longo, que é o principal texto do livro, que é A Rua, que é uma declaração de amor à rua, a maneira de conhecer a rua, e ao mesmo tempo a declaração de princípios, de modo de trabalhar do Flaner. A segunda parte é o que se vê nas ruas, é uma quantidade maior de textos em que ele fala das pequenas profissões, das pessoas que vivem nas ruas, que se viram nas ruas, se viram para achar uma maneira de viver, com pequenas profissões. A terceira parte são 3 aspectos da miséria, em que ele vai falar de mendigos, estivadores, trabalhadores de rua, trabalhadores pobres em geral que vivem nas ruas. E a quarta parte é onde às vezes a rua termina, que ele vai mostrar que o destino de muita gente que vive nas ruas dessa maneira pobre é a prisão. Então, são textos que tratam de pessoas que estão presas, fala de 2 ou 3 prisões no Rio de Janeiro e dos personagens que habitam essas prisões. A última parte, que também é de um texto só, assim como a abertura é um texto só que termina, fala das canções, cordões, intrudos, são os primórdios do Carnaval do Rio, que era uma festa eminentemente popular de pobres mesmo, alegria de pobre, é um pouco isso do que ele fala. Para concluir, eu vou ler o início do texto da Rua, para ter uma noção do estilo do texto dele. Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza todo íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais. Nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia,
mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia, o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. É isso.